Bom, pessoal, então na última aula, que foi uma aula introdutória, nós trabalhamos aí o conceito de citologia. Falei para vocês que citologia nada mais é do que uma área da ciência, um ramo da ciência que tem como objetivo estudar a célula. Não foi isso? Falei para vocês que a célula nada mais é do que a menor unidade que constitui um organismo vivo. Falei que essas menores unidades, essas células, elas têm uma importância muito grande porque elas coordenam alguns processos bioquímicos dentro do corpo humano, dentro do organismo vivo, não é isso? E dei um panorama geral de como a ciência acompanhou a evolução, né, da microscopia e como a microscopia ela contribuiu para o estudo da célula. Tudo bem? Então hoje eu vou fazer um panorama bem rápido do que é uma célula. E a partir daí, nas próximas aulas, nós vamos destrinchar de fato como a célula é, quais são as partes que compõem a célula. Bom, quando a gente estuda a célula, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem dois tipos de células, tá? Eu não vou entrar muito na teoria do surgimento da célula, que é algo muito complexo, é muito difícil de entender. O que você precisa entender de fato é que existem dois tipos de células. Uma célula chamada de célula procarionte e uma célula eucarionte. Qual é a diferença entre as duas? Observe aqui, eu quero que você observe com muita atenção. Isso aqui é algo que é cobrado corriqueiramente para os alunos, independentemente do seu nível, tá, de estudo. Então, olha só. Aqui é uma célula basicamente de uma bactéria ou de algum ser unicelular, tá? Então aqui o que a gente consegue observar? Que aqui, essa parte roxa, ela nada mais é do que um material genético. Material genético a gente vai sintetizar aqui como DNA, tá? O DNA, informação genética. A informação genética nada mais é do que um código que define como aquele ser vivo ele é, quem ele é, qual a cor ele apresenta, qual a forma que ele apresenta. Assim como nós temos a nossa informação genética. Tudo bem? Então, olha só. Nessa célula procarionte, o material genético ele não está protegido por uma membrana específica, tá? Essa membrana específica, se ela tivesse presente, ela teria um nome específico chamado de carioteca, que é o que apresenta aqui na célula do lado, que é uma célula eucarionte. Na célula eucarionte, esse mesmo material genético, ele está depositado aqui, tá? Está depositado em um local reservado, em um local específico da célula. Por que ele está reservado? Ora, quando você tem um material genético protegido, você impede que esse material ele sofra algum processo degenerativo, ou você impede que esse processo tenha algum tipo de deficiência, certo? Algum tipo de perda de informação. Então, uma característica que realmente a gente pode observar e que é realmente marcante entre os dois tipos de células é que na célula procarionte eu não tenho a presença da carioteca. O material não fica protegido nesse envoltório específico chamado de carioteca. Diferente da célula eucarionte. A célula eucarionte, ela preserva o material genético, e aí a gente fala de material genético, DNA, RNA, que eu vou falar para vocês mais na frente. Esse material ele fica protegido, ele fica reservado no interior da célula. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, quais são os seres que nós caracterizamos como seres procariontes? Bactérias, alguns tipos de fungos, de algas, tá? Como é o caso aqui, uma alga, que são seres basicamente mais simples, tá?
Diferentemente das células eucariontes, que são células um pouco mais desenvolvidas, células que têm um mecanismo um pouco mais complicado, com mais gasto de energia. Tudo bem? É a célula que a gente encontra mais nos seres vivos mais comuns, seres humanos, e os outros animais, enfim. Tudo bem? Também encontramos a célula eucarionte em células vegetais. Está aqui um exemplo de uma célula vegetal. Qual é a diferença, professor, de uma célula vegetal para uma célula animal e de uma célula procarionte? Bom, a célula vegetal ela também é uma célula eucarionte. A diferença dela para uma célula animal, eu vou até voltar aqui, é que na célula animal, eu vou falar isso para vocês na próxima aula, a célula animal ela é composta por uma membrana que protege toda a célula. E o nome dessa membrana chama-se membrana plasmática. Ela tem uma função primordial dentro da célula, certo? A célula vegetal, ela já tem uma característica um pouco diferente. Ela apresenta não só a membrana plasmática, mas ela apresenta, além dela, uma outra membrana chamada de parede celular. Ou seja, a parede celular ela é um segundo envoltório que protege mais ainda a célula vegetal. Tudo bem? E aqui eu gostaria de fazer algumas observações pertinentes. A primeira observação importante é que um organismo vivo ele possui alguns níveis de organização. Então, um organismo vivo ele é formado de células. O conjunto dessas células vão formar tecidos. O conjunto de tecidos que compõem esse organismo vão formar os órgãos. E o conjunto de órgãos que formam esse organismo vão formar os sistemas, como, por exemplo, o sistema digestivo, o sistema circulatório, o sistema locomotor. Tudo bem? O sistema excretor. Então, o conjunto de células, o conjunto de tecidos, de órgãos e de sistemas vão gerar um conjunto, um ser vivo, um organismo vivo. Tudo bem? Nós temos uma segunda observação. Nós temos dois tipos de organismos vivos. Nós temos os organismos unicelulares e os organismos pluricelulares. Os organismos unicelulares geralmente são aqueles seres mais simples. São os organismos ali, geralmente, procariontes. Tá? Eles são chamados de unicelulares porque eles possuem apenas uma única célula. Como exemplo, as bactérias. Tudo bem? Diferente das células pluricelulares, são aquelas que possuem mais de uma célula. Tá? Então, como exemplo de seres pluricelulares, nós podemos exemplificar os seres humanos. Tudo bem? Então, nós temos dois tipos de células, e de seres unicelulares e pluricelulares, e a gente vê que esses organismos, eles podem, no caso dos pluricelulares, mais ainda, a gente pode observar que o conjunto de células forma os tecidos, o conjunto de tecidos forma os órgãos, e o conjunto de órgãos forma os sistemas, que compõem esse ser, esse organismo vivo. Tudo bem? Agora, gente, a coisa mais importante, talvez, dessa aula aqui, que talvez possa causar uma confusão. Professor, o vírus ele é o quê? Ele é um organismo vivo? Ele não é um organismo? Ele é o quê? Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. O vírus ele não é caracterizado como um organismo vivo. Como assim, professor? O vírus ele não tem célula. Se o vírus ele não tem célula, ou seja, ele é caracterizado como um ser acelulado. Se ele é um ser acelulado, significa que ele não tem células, nem tecidos, nem órgãos e nem sistemas. Ele tem apenas um material genético. Ele vai fazer o que para ele sobreviver? Ele vai parasitar. O que é um parasita? Parasita é um ser que se aproveita de outro. O vírus, ele vai fazer o quê? Ele vai encontrar uma célula, ele vai jogar o seu material genético dentro da célula, ele vai entrar na célula
Ele vai utilizar toda a estrutura da célula, tudo, desde os processos que envolvem a água, os sais minerais, a parte da digestão, da replicação da célula, e vai se dividindo dentro daquele ser vivo. Um exemplo muito claro que a gente consegue observar de vírus na atualidade agora é o tal do coronavírus. O coronavírus, ele é um ser acelular. Ele não tem vida própria. Ele não tem célula. Ele tem apenas um material genético. Esse material genético, ele vai entrar dentro de uma célula de um ser vivo, por exemplo, de um ser humano, vai utilizar toda a estrutura dessa célula humana, vai se dividir dentro do ser humano, e um ser humano vai jogar essas células contaminadas com esse vírus, com esse parasita celular, para outro ser vivo. Por isso que a gente tem o contágio das pessoas, porque as pessoas transmitem o vírus, as células infectadas, para outras pessoas. Tudo bem? Então são 3 observações muito importantes que você tem que ter bem guardadas. Com relação ao nível de organização, com relação ao tipo de organismo, e terceiro, que vírus não entra em classificação nenhuma. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula, nós vamos estudar com mais riqueza de detalhes quem é a célula. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.